Gente, eu nunca fui a favor do divórcio. Nunca. Eu sou uma pessoa cristã. Eu me chamo, eu me chamo Leandro Augusto. Hoje eu tenho 38 anos, mas eu vou contar uma história que eu fui forçado a fazer isso, né? Na época eu ainda não era cristão, não estava firme, mas eu fui obrigado a me divorciar da minha primeira esposa. Por causa de quê? Eu vou te contar. Tudo começou quando eu conheci, né, quando eu conheci a Mariana. A Mariana era muito nova, na época eu tinha meus 30 anos e ela tinha 18, né? Assim, era uma diferença de idade muito gritante, né? Porque eu já era um homem decidido e ela era uma pessoa que ia se decidir ainda. E o que que aconteceu? Eu fiquei casado com ela durante 3 anos, né? Casamos um ano depois. Só que aí o que que aconteceu? Eu cheguei lá, conversei com a Mariana e tal, e ela falou, ó, vamos casar, eu tô gostando de você, vamos ficar junto, né? Vamos ficar junto e tal, tá certo, mas onde a gente vai morar? A gente vai alugar uma casa, você tem dinheiro para comprar? Ela falou, não, nós vamos morar na casa dos meus pais durante um tempo. Aí eu falei, caramba, isso tem tudo para dar errado, mas vamos lá. Vamos, enquanto a gente não tem, né, a gente fica morando lá, senão a gente vai tardar mais ainda em casar. E tá bom, eu casei com ela. Só que o que acontecia? Não, eu, assim, particularmente nunca, não era a favor disso daí, mas fui porque ela insistiu muito. Aí casei com ela e fui morar na casa dos sogros. E pensa na confusão que dava. Gente, isso não é bom, cara. Era uma casa assim, simples, pequena, mas morava ali 5, 6 pessoas, né? Eu tinha um quarto, né, junto da minha esposa, e você não tinha privacidade nenhuma, você tinha que ficar, você não tinha, tudo que você fazia você tinha que dar satisfação, pelo menos ela, né? E o que que acontecia? Era chato demais, né? Meu sogro não se dava bem comigo de jeito nenhum, não sei porquê, parece que o santo dele não batia com o meu, né? E era assim, né? E a minha esposa era daquelas pessoas que tinha 19 anos, mas uma mentalidade totalmente infantilizada, né? Os pais falavam assim, ó, minha filha não sai de casa enquanto não fizer isso. E ela já tinha um emprego dela, ela aprendeu a fazer maquiagem, aprendeu a fazer, cortar cabelo, fazer unha, né? Só que o que aconteceu? Isso, né, já fazia 3 anos que a gente já estava casado, e eu já tinha ali o dinheiro para dar entrada num apartamento, né? E eu falei assim, amor, já tá na hora da gente se mudar, né? Ela falou, não, vamos dar mais um tempinho, que de repente a gente pega uma coisa melhor. Eu falei, que coisa melhor? A gente precisa ter a nossa intimidade. Eu preciso ser o homem da casa. No momento ali, o homem da casa está sendo seu pai. E era assim, cara. Era uma confusão danada dentro daquela casa. Eu tinha um cunhado que já tinha 30 anos, mas ainda recebia a mesadinha dos pais, o cara não trabalhava, era um perfeito exemplo de vagabundo. Era moleque, era infantil, assim como a minha esposa, a irmã dele, só falava besteira, futilidade. O cara não parava com namorada, não queria tomar um rumo na vida dele. Aí, conclusão, num dia eu tinha saído para trabalhar, eu trabalhava de motorista de aplicativo, né? Trabalhava de Uber em 99 na época. Aí, o que que aconteceu? Eu fui sair, deixei lá mais ou menos 3 dedinhos de Coca-Cola para eu tomar quando eu voltasse. E não é que o danado foi lá, o folgado foi lá e tomou tudo. No outro dia foi uma travessa de pudim, né? Deixei aquele pedacinho lá para mim para eu voltar e comer, ele comeu. E deu uma confusão danada, e deu uma... Não podia ter coisa na geladeira lá sobrando que ele pegava que era dele. Nem adiantava eu falar, ó, aquele pedaço lá é meu. Aquela Coca-Cola lá é minha. Que ele ia lá e pegava.
e era muito folgado. Ele não gostava de mim, ele achava que o folgado era sempre eu, né? E o que que acontecia? Eu não me dava com ele, eu não me dava com meu sogro, minha sogra ficava passando a mão na cabeça dele, alimentando as vagabundagens que ele fazia, e era terrível, cara. Não, o cara não tinha o menor senso de responsabilidade com 30 anos. E eu, né, quase a mesma idade já trabalhava, já tinha feito muita coisa, já tinha casa até para alugar, né, que era a minha renda extra, né? Eu já não tinha mais minha mãe já não era mais viva, né? Eu só tinha meu pai, né? E o que que acontecia? Aí ela deixou ali pra gente de herança, né? Meu pai também deixou aquela casa ali para eu ficasse, que eu ganhasse uma renda extra ou morasse lá, né? Só que o que aconteceu? Aí passou mais 2 anos, somado mais esses 3, 5. Aí ela falou assim, ela falou, aí eu falei, vamos nos mudar e tal, e não sei o que. Eu dei chance. Eu disse no início da história que eram 3, mas foi mais um pouquinho, né? Porque eu dei chance a ela. Só que o que aconteceu? Ela falou, não, ainda não dá, ainda não é tempo e tal. Sabe, na verdade, que eu descobri que os pais não queriam que ela saísse de casa, né? Que ela fosse morar em outro bairro. Ou ela tinha que morar ali, ao redor, ou ali dentro de casa. E o que aconteceu? Eu falei, ó, é o seguinte, se for assim eu vou me separar. Ou você vem morar comigo, ou você vai ficar aí na casa dos seus pais. E ela optou por ficar lá, porque realmente ela era mimada, era também uma pessoa totalmente infantil. E eu falei, quer saber? Então tá bom, eu tô indo embora. Meu ex-sogro, né, faltou pouco fazer festa. Minha sogra que ficou triste um pouquinho e tal, mas meu sogro faltou fazer festa, soltar fogos por isso ter acontecido. O que aconteceu? Eu fui. Depois eu fui morar, fiquei morando sozinho no meu apartamento. Durante um tempo eu falei, ó, nunca mais me envolvo com mulher que é muito mais nova que eu, né? Não discriminando as mulheres novas não, tá? Mas é assim, a diferença, depois de um tempo eu conheci uma outra mulher, que eu sou casado até hoje, né? Hoje eu sou casado com a Maria Helena, que hoje tem 50 anos. Né? Eu tenho 38 e ela 50. 12 anos de diferença, só que ela que é tem mais idade. Né? E o que acontece? Eu percebi a diferença do que é você namorar uma mulher mais velha e uma mulher mais nova. O que eu tinha com a Mariana era um namoro de chiquititas, né? Aquela coisa que você não se decide e tal. E já com a Maria Helena não, era diferente, era uma coisa bem decidida. Ela sabia dizer não e sim quando queria uma coisa ou quando não queria. E foi assim, ela assim, apesar de madura, é uma pessoa bem conservada, bem bonita, se cuida, né? Se preocupa com a saúde, né? Com o corpo, né? Ela dá aula de dança na academia, e ela também já tinha seus impérios construídos, ela tinha apartamento também, aí a gente ficou decidir se eu ia morar lá com ela ou se ela vinha morar no meu, né? Aí optamos, né, por ela vir morar comigo, porque o apartamento dela era um pouquinho menor, dava para ela alugar, né? Fazer uma renda extra também, né? E aí o que acontecia? Eu tive um casamento mais, assim, avivado, aflorado com a Maria Helena do que com a Mariana, porque era coisas assim que eu não tolerava, imaturidade, essas coisas, ela também não gostava de imaturidade, molecagem e tal, e eu era assim, eu não estava me adaptando, era realmente o que eu era, eu não gostava de sair para beber, eu não gostava de deixar a esposa em casa para ficar de molecagem, jogando sinuca, não gostava de nada disso. E a minha ex-esposa não, gostava de ficar saindo para lá para molecagem e tal. E depois disso, ela casou mais 3 vezes, mas dos 3 casamentos, acho que se um deles durou 6 meses foi muito, porque a menina era difícil de lidar. A maioria quis fazer o que eu fiz e não deu certo.
Então, é isso, procure sempre uma pessoa madura, mas não madura de idade, mas uma pessoa madura de inteligência, de cabeça, para que seu relacionamento dê certo, para que você não tenha que viver o que eu vivi. Não dá certo isso de jeito nenhum, morar em casa de pai, casa de mãe. Casou é você, sua esposa e sua família, nada mais. Fala pessoal, depois dessa outra história meio confusa também, né? Assim, a Bíblia diz: deixará o homem o pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa. O que esse cara fez não tinha nada a ver com isso que está escrito na Bíblia. E o que aconteceu? Ele se enfiou numa roubada. Gente, não dá certo esse negócio de morar com pai e sogro. Se for assim, eu sei, tem hora que a pessoa não tem para onde correr, tem que recorrer a isso. Mas a pessoa que quer permanecer eternamente assim, já não dá. Essa história, né, eu contei, ela é inspirada na Grande Família. E a Grande Família era exatamente o retrato dessa história daí que eu contei. Era muita gente dentro de casa, muita confusão. Você saía, raramente você abria a porta do seu quarto e não dava de cara com alguém dentro de casa. Era assim. E o que aconteceu? A melhor coisa que esse cara fez foi se separar da esposa. Não que eu sou a favor de divórcio, né? De maneira nenhuma, né? Segundo a Bíblia diz que isso aí Deus odeia esse negócio. Mas para ele foi praticamente também abandonado pela esposa quando ele disse que, ó, eu quero amadurecer, e ela de repente disse não. E o que aconteceu? Ele encontrou uma pessoa mais madura para ficar com ele. Então, queira ficar perto de uma pessoa madura. Espera em Deus que você vai encontrar essa pessoa. Que não vai ter essas ideias infantis de namoro de chiquititas, brincar de casinha, como essa menina tinha, né? Eu não estou falando de maturidade de idade, não. É de maturidade de cabeça. Porque tem gente que tem 50 anos de idade, mas não tem juízo nenhum. Então o que você tem que fazer? Chegar lá e falar, ó, é assim, é desse jeito, nós vamos casar, mas nós vamos morar na nossa casa. Tudo bem, seus pais podem ser bonzinhos e tal, mas lá na casa dele, a gente vai se ver no churrasco, dia dos pais, dia das mães, aniversário de alguém, a gente vai se ver. Agora, morar lá, não, isso. Então, é isso que você tem que fazer. Você lembra de Abraão e Ló. Ló, né? Abraão, Deus mandou ele ir para uma cidade bem distante, só que ele quis levar Ló junto. Preciso de alguém conhecido para conversar comigo. O que aconteceu? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. A brigar. É isso que acontece quando você quer morar dentro da casa de sogro ou dos pais, quando casa. Aí, o que aconteceu? Ele falou, ó, é o seguinte, você escolhe para o lugar que você vai. Se eu for para a direita, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E vice-versa. E foi. Porque estava dando briga. E se os pastores dele já estavam brigando, imagine o que ia acontecer com eles. Então, leve isso a sério. Seja maduro. Ah, mas e se minha mãe não poder ficar mais sozinha e eu precisar morar com ela? Mas isso aí é outro problema. Então, curta, comentem, compartilhe. Pense com maturidade. Casar não é brincar de casinha. Diz o ditado, quem casa quer casa, né? Para que você amadureça mais, seja homem de família. Porque quando você casa e permanece morando dentro da casa dos pais, ou até mesmo dentro do mesmo quintal também, você ainda permanece filho. Curta, comentem, compartilhe essa história com alguém, né? E mande sua história para mim. Pode ser uma história real, uma história fictícia, pode ser uma história onde tem um homem como protagonista, uma mulher, né? Eu vou adorar aqui interpretar a sua história. Muito obrigado você que assistiu, né? Maria Blaia, também se você quiser botar essa história lá no seu diário, no seu canal, Cartas para Maria José, eu também vou ficar muito lisonjeado. Eu vou te enviar esse e-mail. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!